Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre Usina, parte do ciclo da cana-de-açúcar do José Lins do Rego. Se você me acompanha, com certeza você já viu que eu li e gravei vídeos sobre todos os outros livros que compõem o ciclo da cana-de-açúcar, e são eles Menino de Engenho, o primeiro do ciclo, Doidinho, continuação de Menino de Engenho, Banguê, finalizando a trilogia do Carlinhos no ciclo da cana-de-açúcar, e depois de Banguê vem Usina, que foi um livro escrito para finalizar o ciclo da cana-de-açúcar. Porém, anos depois, o José Lins do Rego retomaria para finalizar com Fogo Morto, um livro que se passa antes dos acontecimentos, por exemplo, de Banguê. Então ele é um livro mais à parte, que se você quiser, você pode até começar por ele, que não vai ter problema algum. Nesse vídeo nós vamos focar em Usina, claro, né? Mas antes de qualquer coisa eu preciso dizer que antes desse livro, tem um livro do José Lins do Rego chamado Moleque Ricardo, que não faz parte exatamente do ciclo da cana-de-açúcar, mas que vem antes desse aqui, já que conhecemos a história de Ricardo, um dos moleques amigos do Carlinhos lá no Engenho Santa Rosa. Ele vai embora, ele resolve deixar tudo para trás, fugir e parte para Recife. Então, em Moleque Ricardo, a gente conhece a história de Ricardo, que aqui no comecinho de Usina tem sua continuidade. Quando eu comecei a ler, então, Usina, eu até achei que o livro focaria em Ricardo. E não é o caso. A gente realmente tem o início do livro inteiro sobre o que acontece com Ricardo, sobre Ricardo voltando para o Engenho Santa Rosa, que não é mais o Engenho Santa Rosa, tudo mudou, agora é a Usina Bom Jesus. E é isso que a gente vai acompanhar aqui. Ele realmente é muito a finalização de tudo. Digamos que esse, de fato, é o livro que conclui o ciclo da cana-de-açúcar, já que, cronologicamente, ele é o que conclui. Fogo Morto vem depois, mas, cronologicamente, vem antes. Então, aqui é a finalização de tudo. Eu não vejo problema em assistir, porque eu não acho que sejam grandes spoilers, até porque, quando você tá lendo o ciclo da cana-de-açúcar do José Lins do Rego, o que importa é o caminho. É realmente as críticas sociais contidas no cotidiano desses personagens, é o envolvimento que a gente tem com esses personagens. E realmente aqui o caminho é o que importa, a ambientação, a crítica social contida em todos esses livros. Aqui em Usina é um dos livros em que ela está mais forte, mais contundente. Em Usina, então, a gente tem a volta do Ricardo, que estava preso. Ele foi preso injustamente, e isso a gente vai ver mais no Moleque Ricardo, que eu não li, mas que eu pretendo ler, mas também não vi problema em partir direto para o Usina. E eu descobri, lendo Usina, que Fernando de Noronha era um local onde havia uma prisão, e os prisioneiros eram enviados para lá, eles ficavam soltos de lá na ilha, era tido como algo terrível, né? É curioso porque hoje em dia é um dos locais mais paradisíacos do mundo, assim, que as pessoas realmente querem ir para turistar, para ficarem por lá. E eu, que sou aqui de Pernambuco, né, Fernando de Noronha faz parte do meu estado, eu não sabia que Fernando de Noronha era uma prisão. Depois que eu tava lendo Usina, que eu fui pesquisar mais sobre a história de Fernando de Noronha. Então, assim, a gente acompanha esse começo do Ricardo na prisão em Fernando, junto com outras pessoas, junto com alguns de seus amigos, já as desavenças, as controvérsias que há ali na amizade, que estão envoltas nessa questão social também. Uma coisa muito curiosa aqui é que há um relacionamento bissexual. Eu acho que seria bissexual, né? Eu poderia dizer homossexual, mas eu creio que, por conta de não ter lido o Moleque Ricardo, ele se relaciona com mulheres no livro anterior, e nesse aqui ele começa se relacionando com um homem. Então, eu creio que seria bissexual mesmo. E eu achei isso muito interessante, porque esse é um livro publicado na década de 30, gente. E é colocado aqui de uma forma em que o Ricardo realmente se envolve nisso. Ele sente vergonha, ele sente aquela culpa, porque, né, ele está ali envolvido naquele período e tudo mais. Mas sim, ele fala de uma forma enternecedora deste outro prisioneiro, que é um prisioneiro criminoso que matou pessoas, mas que ele acaba se envolvendo. E ele até sente certa culpa aqui por estar ali na ilha e gostar de estar lá. Ele encontrou ali uma pessoa com a qual ele se sente bem, enquanto os outros prisioneiros, os seus amigos, estão ali sofrendo muito. As pessoas não querem estar na ilha, né? Elas não querem ser prisioneiras ali, elas ficam contando os dias para a volta à liberdade. Então sim, a gente acompanha esse cotidiano no início na ilha, que mais uma vez, pela narrativa do José Lins do Rego, é a coisa mais linda em reambientação, em cenário. A forma como ele descreve tudo, gente, é realmente sensacional. Mas o Ricardo, depois que é libertado, se depara com
aquela vida que sem perspectiva, ele não sabe mais para onde vai, ele apenas lembra de onde veio. E é aí que vem a grande saudade de onde ele cresceu, do Engenho Santa Rosa. Ele recebe esse chamado dentro de si, né? Esse chamado do berço, das pessoas que ele conhecia e da vida que ele conhecia. Porque ele está horrorizado com o futuro, por exemplo, de seus amigos, da família de seus amigos. Há muita miséria aqui, realmente a miséria é grande. E eu já tinha dito isso em relacionado aos outros livros, né? Mas é curioso que em relação aos outros livros, as pessoas aqui, pobres e muito pobres, elas lembram daqueles tempos como tempos de ouro. Eram tempos em que havia sim a miséria, mas elas não passavam fome, elas tinham o mínimo do mínimo. Então elas lembram daquilo com uma saudade, porque aqui na implantação da usina tudo muda, tudo fica mais impiedoso e cruel. E realmente é um livro com um grande retrato contemporâneo também, né? Então a crítica social é muito contundente. Porque sim, o Engenho Santa Rosa, depois do que aconteceu ali em Barringuê, ele volta para as mãos do tio Juca, que é o filho do José Paulino, que a gente tanto conhece, um personagem tão importante no ciclo da cana-de-açúcar. Tio Juca, eu menciono o tio do Carlinhos, que a gente já conhece, né? Então o Juca aqui resolve criar uma usina. Ele não quer mais o banguê, ele não quer mais a vida de engenho. Aquela é uma vida muito pequena para ele. Ele tem toda a ambição de um senhor de negócios e ele sabe que o que realmente dá dinheiro é a usina, né? Que é a modernização, as máquinas chegando para trabalhar cada vez mais, mas em contrapartida tornar a vida das pessoas pobres ainda pior. Então a gente vê todo esse contexto social, tanto da miséria extrema, né, de empresários e senhores ricos usando cada vez mais mão de obra praticamente escrava para enriquecer, com o contraste daquela pobreza muito grande das pessoas que não têm absolutamente nada, até o que comer é difícil, e que trabalham praticamente o tempo inteiro de domingo a domingo, né? Então aqui elas lembram daqueles tempos de engenho como uma vida boa, porque naquela vida eles tinham folga, eles conseguiam ali implantar na sua terrinha. O senhor de terra José Paulino permitia esse plantio, permitia que eles fizessem ali o mínimo para viver com uma certa dignidade, né? Para não passar fome, para ter um local para morar. Só que aqui temos a fome de usina, eu acho que esse é o termo que usam, né? Aqui tem até aqui na introdução. Eu acho que a pessoa que escreveu a introdução aqui, que foi a Mariana Chaguri, ela menciona justamente esse termo que é colocado no livro Fome de Usina. Uma fome que é, portanto, força de destruição, sendo narrada numa velocidade que destaca a súbita eliminação de hábitos, costumes e modos de viver gestados desde longa data. A fome de usina faz desaparecer mundos, ao mesmo tempo em que coloca novos personagens, normas de conduta e interesses em cena. Trata-se de uma fome de lucro, da ganância de expandir produção, de converter roçados de alimentos em plantações de cana, de precarizar as condições de vida e a remuneração dos trabalhadores. E uma das coisas mais tristes é justamente isso que ela toca aqui, que é a súbita eliminação de hábitos, costumes e modos de viver. São pessoas, né, que desde a época da escravidão, com a abolição, elas ficaram por ali, elas viviam ali desde já há muito tempo, né, seus ancestrais, avós, elas já estavam ali naquela terra e elas de certa forma consideravam aquela terrinha sua, mesmo que aquela terra fosse de fato do senhor de engenho. Com a morte do José Paulino, que era tido como uma dessas pessoas mais justas, né? Claro que ele usava mão de obra escrava, isso é fato, ele estava ali inserido nesse meio, mas ele era tido como uma pessoa mais justa e respeitada. Então, com a morte dele, a precarização e a miséria, a vida dessas pessoas vai piorar, porque agora a fome de usina não permite um coração mole, digamos, pelas palavras do próprio Juca. Ele quer as terras todas para plantar cana e mais cana. As pessoas são despejadas, as pessoas ficam sem perspectiva, sem ter para onde ir, precisam deixar toda a sua vida para trás e partir para um outro local, sem saber onde vão viver, como vão comer. E aí tem tanto essa questão, né, da precarização do trabalho, que é um tema tão atual, mas também questões ambientais. O Engenho Santa Rosa é completamente modificado. Ele não é mais aquela terra em que as pessoas conheciam, que o Ricardo conhecia. Quando ele chega, ele se depara com uma vida totalmente diferente. Novas pessoas, poucos são os que ainda ficaram daquela época, e a usina mudou tudo. A usina saiu derrubando várias árvores, desmatando, fazendo com que o cenário, o ambiente, né, a natureza pareça de uma forma totalmente diferente para alguém que passou tanto tempo longe.
E ele até em determinado ponto aqui fala do rio, né? Com esperança, que o rio nunca vai mudar. Porém, o rio sim é super poluído aqui por conta das atividades da usina, o Rio Paraíba. E mesmo uma vertente, um rio menorzinho ali, que as pessoas usavam para água doce, assim, o básico do básico que elas precisavam de água, há toda uma obra de engenharia para o rio mudar de curso e servir ao usineiro. Então eu acho que vocês percebem aqui que em usina temos um mundo em transformação. Deixar aquele mundo de engenho para trás, mas o que isso acarretou na vida das pessoas. Na vida das pessoas que trabalhavam ali, na vida dos trabalhadores. E aqui há até uma separação entre trabalhadores. Os operários da usina, que tem um pouquinho mais, e os trabalhadores de campo, que são os ex-escravos ali, que sofrem ainda mais. Eles sequer recebem dinheiro, eles recebem umas rações ali, uns cartões que eles podem usar na mercearia ali do local da usina. Então são essas várias condições que a gente vê por esse lado, mas é um livro em que a gente também acompanha a vida de fato do Juca, de sua esposa, e aqui entram muitas questões das perspectivas das mulheres na sociedade, né? Aquela vida mais caseira que a gente já viu em outros livros do ciclo também, seus filhos aqui que usufruem de toda essa riqueza. E é curioso que o próprio Juca é tido como uma pessoa assim que dá absolutamente tudo para todos. Mas esse tudo é justamente seus amigos ali, companheiros da, digamos, raparigagem, porque o comportamento masculino, esse comportamento masculino machista aqui, é exaltado ao extremo, porque era isso que acontecia na época, né? Se o homem fosse um pouco diferente, ele era inclusive julgado por essa sociedade patriarcal. Então o Juca aqui tem amantes, ele considera isso normal, ele considera isso a ordem natural das coisas, e a esposa dele é tida como a santa. Então ele dá tudo para a sua família, para os seus amigos e companheiros, em contraste, inclusive ele vai patrocinar a prostituição aqui a todo momento, em contraste com a pobreza de pessoas que não têm o que comer, de meninos que às vezes são pegos chupando cana e são levados a um castigo. É realmente muito cruel, mas é um retrato brasileiro. E eu acho realmente importante esse tipo de livro, porque a gente abre os olhos de uma forma mais conectada, mais imersiva com a realidade do como o Brasil foi construído, né? Do porquê esses grandes contrastes sociais atuais, com consequências atuais. E em tudo isso a gente acompanha com a narrativa maravilhosa do José Lins do Rego, gente. Porque é aquela narrativa poética, reflexiva, que nos deixa pensando sobre esses assuntos, mas também envolvido com o que está sendo narrado. Que eu acho isso mais sensacional. Ele tem um jeito muito próprio de escrever, que você realmente se sente ali dentro e é tudo tão natural, sabe? Parece uma forma tão natural de falar e de escrever. Eu imagino os desafios em realmente se criar uma obra-prima como essa, como o Ciclo da Cana-de-Açúcar, um grande clássico da nossa literatura, né? Livros que valem muito a pena. Eu diria apenas que Usina de Todos é o meu menos favorito, digamos. É um livro que eu gostei muito, né? Como vocês podem ver. Mas por ele não ter exatamente um protagonista forte o suficiente com quem eu me envolva. Eu acho que isso aconteceu em Fogo Morto, isso aconteceu na história do Carlinhos. Provavelmente isso acontece com o moleque Ricardo, que eu ainda não li, porque eu tava gostando muito de acompanhar o Ricardo. Aqui é mais esse cenário abrangente da usina e das questões sociais, que, claro, se sustenta por si só, podem ter certeza. Mas justamente por isso, né, justamente por não ter aquele protagonista falando comigo, ou um protagonista com quem eu me envolva mais, ele é o meu menos favorito do Ciclo da Cana-de-Açúcar. Porém, isso não quer dizer que eu não tenha gostado muito, pelo contrário, né? Acho que vocês podem perceber aqui que realmente foi uma leitura muito especial pra mim. Aliás, todo o Ciclo da Cana-de-Açúcar. Gente, que preciosidades da nossa literatura! Esses livros são incríveis. Agora a coleção tá completa aqui, pelo menos do Ciclo da Cana-de-Açúcar, né? Moleque Ricardo ainda aguardo. Pelo pessoal da Global Editora, nessas edições lindas. Eu sou apaixonada por essas edições. As capas são maravilhosas, todas elas têm texto de apoio. A capa de Usina é provavelmente a minha favorita, apesar de eu amar todas as outras capas. Mas essa arte de capa realmente está incrível aí, na fumaça da usina, com essa sombra de um rosto aqui. Eu acho realmente a coisa mais linda essa capa. E eu fiquei muito feliz em realmente ter concluído esse ciclo maravilhoso que com certeza entrou nos meus grandes favoritos da vida. O ciclo como um todo são livros favoritos da minha vida, que eu recomendo muitíssimo e que eu tive muito prazer em ler este ano. Realmente um dos livros que eu mais amei cada pedaço. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a compra de todos esses livros do Ciclo da Cana-de-Açúcar na Amazon, gente. Vocês sabem que comprando pelos meus links vocês ajudam o canal. Vira e mexe, os livros entram em promoção, então vale a pena acompanhar, colocar na wishlist caso você tenha interesse.
pra realmente dar uma olhada, porque eu pego alguns livros em promoção de vez em quando e comento lá pelos stories com vocês, né? Mergulhem fundo, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, e depois voltem aqui pra comentar comigo o que acharam. Aliás, se você já leu, conta aqui embaixo o que achou. Se você já leu qualquer um desses livros do ciclo, me fala se o qual você leu, o que você achou e realmente como foi a sua experiência, que eu vou adorar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esquece de curtir aqui embaixo, isso é bem importante, e deixar seu comentário, porque realmente essa troca com vocês, conversar com vocês é a melhor parte. Se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!